Bora de bastidor, gente, falar um pouco sobre a reação do Congresso Nacional diante da apresentação dessa nova regra fiscal. Gente, vocês viram que houve ali uma correria no Ministério da Fazenda para levar, tão logo houve a chancela do presidente da República para levar essa proposta logo às lideranças políticas que há muito tempo vinham cobrando maiores detalhes sobre esse assunto. Eu conversei com lideranças na Câmara e no Senado sobre o que elas acharam em relação às informações iniciais. A avaliação dessas pessoas é de que existe um ambiente favorável para a votação da proposta agora. A proposta em si ainda vai chegar, Mas o que eles tiveram de informação do ministro da Fazenda foi avaliado de forma positiva, do governo à oposição. Essa avaliação dos congressistas se baseia muito no fato de que, para eles, esse é um assunto que tende a ter a convergência no Congresso Nacional. Não é um assunto de governo, mas de interesse comum da política. Por isso, essa percepção de que a proposta tende a ser aprovada. É claro, passando por alguns ajustes. A dúvida é o quanto ela vai ser mexida, mas ajustes virão. A atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos técnicos da sua equipe foi altamente elogiada hoje, tanto por lideranças do governo como da oposição, viu? Segundo esses líderes com quem eu conversei, Fernando Haddad explicou o assunto de forma didática, tranquila e equilibrada. Por exemplo, o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, portanto faz parte da base de governo, fez vários elogios a Fernando Haddad, mas também faz algumas ponderações na conversa que eu tive com ele. Fala que a lei, embora segura e estável, essa proposta depende da atividade econômica. Põe ali como desafiador zerar o déficit em 2024. Cita que há um cenário externo preocupante e os juros também altíssimos na visão dele. Na conversa com os senadores, o que eu ouvi que foi questionado pela oposição foi a regulamentação dos jogos esportivos online, que atualmente, a gente estava falando disso com o Fernando Nakagawa, não pagam impostos no Brasil. Também foi apresentado ali como um ponto de preocupação, um ponto de atenção entre os senadores, o projeto de lei que trata da repatriação de recursos, que é aquela iniciativa para atrair dinheiro de brasileiros que estão no exterior em condições tributárias mais favoráveis. Como eu falei de juros também, eu falo de uma reação à apresentação dessa proposta. O Senado, ele está atuando como uma espécie de juiz de paz pelo diálogo entre governo e Roberto Campos Neto. O que acontece depois que a proposta da reforma é apresentada? A Comissão de Assuntos Econômicos decide adiar, ainda sem uma data, a convocação do presidente do Banco Central, que inicialmente havia sido marcada para a próxima semana. Havia sido aprovado o convite, aliás, a Roberto Campos Neto no dia 14, para ele prestar informações sobre a atual taxa de juros, fixada em 13,75% ao ano. E sobre o erro ocorrido em série de câmbio contratado em 2021 e 2022. A avaliação que eu consegui captar no Congresso, no Senado, aliás, em relação a esse assunto, é que os parlamentares podem colaborar para melhorar a relação já tão deteriorada entre o Planalto e o Banco Central. Então, convocar Campos Neto agora poderia tensionar ainda mais o ambiente. Vamos chamar eles, os nossos analistas, depois desse bastidor, o Yuri Pita e o Leandro Rezende. E Larissa Rodrigues também, claro. Ô, Leandro, vamos falar um pouquinho disso também? Qual foi a reação dos políticos sobre a apresentação da regra fiscal? Eu dei um pouquinho do meu bastidor, foi o que eu ouvi. Foi recebida com otimismo, ambiente favorável, muitos elogios a Haddad, inclusive de lideranças da oposição. Mas calma, peraí, a gente tem algumas dúvidas, deixa a proposta chegar e a gente vai ver o que fica e o que sai. Existe uma preocupação, por exemplo, no PL, para saber se o que foi apresentado pelo Haddad vai estar
no fim das contas, no texto final que vai chegar ao Congresso Nacional, né? Porque a oposição entende que o PT ainda vai pressionar o ministro da Fazenda para mexer nessa proposta, de repente aumentar o piso de investimentos, enfim, tentar mudar um pouco ali enfim, sugerir outros mecanismos para arrecadação, que, como o Naca contou, precisa de ser de 150 bilhões aí para poder fazer essa âncora fiscal funcionar. No centro, né, conversei com gente do União Brasil, Republicanos, PP, nesses partidos há um desejo de que a coisa seja aprovada rápido para que o Congresso possa se debruçar sobre a reforma tributária, que esse é um tema que vai mobilizar e muito as conversas nesse primeiro semestre ainda, depois que o marco fiscal for apresentado e aprovado, mas eles avaliam que não vai ter muita resistência. Eu fui conversar também para ver como, por exemplo, como que essa regra pode afetar a vida dos municípios. Conversei com o Edivaldo Nogueira, que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, e a leitura que ele me passou, ele assistiu toda a apresentação do Haddad, e a leitura que ele me passou é de que, por exemplo, o Fundeb está fora do limite, né, de gastos ali, que o Fundeb está de uma maneira colocada, né, fora desse limite de gastos, o piso para investimentos, tudo isso é uma sinalização positiva para os municípios. E a avaliação dele é de que o marco fiscal não se despreocupou das obrigações sociais do governo. Então, ele viu, e ele ainda vai discutir isso internamente com os outros prefeitos que compõem a Frente Nacional de Prefeitos, mas nesse primeiro olhar sobre a proposta do Fernando Haddad, ele avalia que a situação para as cidades, para os municípios, para as capitais, pode melhorar no comparativo com o que foi o teto de gastos, que era a âncora anterior. Perfeito.